Ele morava num sítio, naqueles sítios onde, tipo, o seu vizinho mais próximo fica 5 quilômetros de distância de você, sabe? Que é muito distante mesmo. E ele morava lá com a mulher dele, acho que uns filhos e uma galerinha. E lá tinha uma mulher grávida dentro do local. Ela tava esperando o bebê, não sei de quantos meses, mas acho que estava próxima a nascer. Então chuta aí uns 7 meses, 8. E um dia apareceu um senhor lá na fazenda. Ele apareceu, acho que pedindo açúcar pra eles, pedindo pra entrar. E eles deixaram o senhor entrar. O senhor entrou e tudo mais, né? Pediu açúcar e pá. E ele começou a aparecer periodicamente no lugar. Tipo, várias vezes. E teve um dia que eles simplesmente negaram pra ele, sabe? Porque ele tava aparecendo muito lá, então, tipo, negaram, não deixaram ele entrar naquele dia e tudo mais. Quando foi de noite, o pai da minha amiga tava do lado de fora, fumando, enquanto todo mundo tava dormindo. Quando de repente escuta um grito vindo do quarto da mulher grávida. Quando entram lá dentro, ela tá na cama, chorando, com a barriga murcha, sabe? Sem o bebê, cheio de sangue na cama. O pai dela correu pra fora onde ele tava e lá na porteira do sítio ele viu o senhorzinho, o homem que eles deixaram entrar na casa, devorando o bebê que tava na barriga da mulher e logo depois saindo correndo pro meio da mata. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e comigo uma presença, olha, mais que especial, mas já é da casa. O Leonardo do canal Profusão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Fê, é um prazerzaço estar aqui de novo nessa casa tão maravilhosa que a gente aprendeu a amar desde o primeiro episódio. Mas fico muito feliz que a gente está aqui para fazer esse episódio aí. E apesar do nosso time não estar completo, com a Marina aqui com a gente vai fazer o melhor com certeza para levar aí muita informação e com certeza várias histórias de arrepiar pelinho na nuca para vocês. Ah, com certeza. Inclusive, saudades da Marina. Mas já já ela tá de volta. Hashtag saudade Marina, volta. Comenta no post desse episódio, saudades Marina, volta logo. Mas, preparado pro episódio de hoje? Preparadíssimo, preparadíssimo. A gente vai continuar falando sobre lobisomens brasileiros, que no episódio passado eu senti que, apesar de trazer tantos relatos, ainda faltou falar sobre os lobisomens, sabe? Que, como eu e Marina a gente tratou de uma forma bem generalizada, a gente parece que falou, e no final não falou nada. Mas como a gente recheou vocês com vários relatos, nesse episódio, junto com o Léo, a gente vai falar um pouco sobre a origem do lobisomem, um pouco sobre toda a mística envolvendo esse criptídeo, esse personagem do nosso folclore, especialmente o brasileiro. A gente não vai tratar do americano, nem do europeu, e nem de outro lugar, só do brasileiro. E a gente vai falar um pouco sobre as espécies dos lobisomens brasileiros, um pouco da maldição, um pouco da transformação dele. Então, se liguem que esse episódio vai ficar muito legal. Toda certeza. Hoje vocês vão sair aqui especialistas em licantropos, né, Fê? A gente vai fazer o possível aí, né? É quase uma aula do Harry Potter. Eu lembro eu acho que no filme 3 que eles estão na aula de licantropia que o professor Snape tá dando. Nossa, é verdade. E no 4 temos o lobisomem do Harry Potter, né? É no 3 já de uma vez. É no Prisioneiro de Azkaban. Prisioneiro de Azkaban 3. É. É o 3, olha aí, ó. Esse lobisomem do Harry Potter é mais fiel ao lobisomem brasileiro do que outros lobisomens por aí retratado. É verdade. É aquele lobisomem mais capenga, né? Aquele lobisomem mais feinho. Parece dá mais pra um coiote, né? Do que pra um lobo, um negócio meio. Sim, não é Não algo muito é. elaborado, todo peludo. E eu acho justo, Fê, a gente deixar aqui uma pontuação que algumas pessoas não vão estar preparadas para essa conversa.
Mas até hoje, o lobisomem mais bem feito é o do Van Helsing. Não tem jeito, não tem como falar. Sim. Aquele lobisomem é maravilhoso. Hugh Jackman mandou muito bem. Não, o lobisomem do Van Helsing é muito foda. Nossa, bonito demais, cara. Curto demais aquele lobisomem. O do Harry Potter eu achei muito legal. O lobisomem, do Harry Potter dá medo, né? O do Van Helsing eu achei ele mais aquele lobisomem tipo do imaginário. Aquele parrudão, bicho 2,5 metros de altura, bolado. Isso daí eu achei legal. É o que a gente imagina de um lobisomem, né? Bruto. Exatamente. Antes de começar o episódio, vou só passar aqui lembrando vocês de acessarem nosso Insta e o nosso Twitter e TikTok, que é @terror na esquina, cara, sem erro, terror na esquina. Acessa lá, segue a gente nas nossas redes sociais, cara, dá uma força. Lembrando que a gente tem o nosso grupo de apoiadores no apoia.se/terror na esquina. Certeza que vale a pena vocês conferirem. Eu acho que vale a pena a gente fazer um adendo. Que quem não participa ainda da seita tem que participar. Tem que até o apoia-se. E, gente, é um dinheirinho que hoje em dia nem a cachaça mais do rolê você compra com esse dinheiro. É muito barato. E o legal é que vem muita coisa. Você vai lá, você vai pro grupo do Telegram. O pessoal ama conversar sobre terror. Então, se você gosta, o Fê tá lá hosteando todas as conversas junto com a Marina e tudo mais. Cara, é super legal. E fora que, Fê, eu acho que vale a pena a gente falar sobre os relatos do posto de gasolina pra eles, cara. Ah, sim, esse é bem legal, viu? Tá muito massa. E é tipo não um terror, é mais o bizarro, né? Não é a creepypasta que deixa o bizarro tomar conta da essência da creepypasta, a bizarrice toda que acontece lá. Exatamente. Cara, quem não é, ó, eu estou falando aqui como um apoiador e amigo aqui do Terror na Esquina. Cara, vale super a pena tá lá. Porque, Relatos Posto de Gasolina eu achei sensacional. Sonorização, cara, nota 1000. Ficou muito show de bola. Pensa nesses episódios que vocês já escutam aqui, que já tem uma sonorização ferrada. Lá ficou um 2.0 muito mais temático e imersivo. Cara, achei show. Top. Se você não paga, paga lá. É mais um audiodrama aqui, a gente faz como se fosse o podcast mesmo, né? Mais direto, não é tão elaborado. Mas, Léo, aproveita o gancho aí, faz o seu jabá. Claro, pessoal, eu sou, conforme o Fê já falou, eu sou o Léo do canal Profusão. E lá a gente tem tanto o canal do Instagram, que é onde a gente faz posts de curiosidades todos os dias, posta um reelzinho aí pra vocês todos os dias, sempre tentando trazer uma curiosidade atrelada a isso daí, quanto o nosso canal lá do YouTube, que a gente também traz pelo menos 2 vídeos toda semana, né? Agora com essa vida loucura, a gente flutua aí de 4 a 2 vídeos por semana. Mas a gente tá sempre trazendo, toda semana tem vídeo novo. A gente gosta muito de flertar com essa coisa do bizarro, do estranho, do terror. Então, se você não conhece a gente, já vai lá, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se você é fã de Terror na Esquina, você vai ser fã de Profusão. Com certeza. Cara, os vídeos dos tubarões e daquele cara que caiu da escalagem, nossa senhora, que vocês postaram. Eu pensei nisso na hora, cara. Como você gosta de ficar lá nos panos lá e tudo mais, se esticando lá, eu falei, nossa, cara, se eu for ver um negócio desse, vai ter um treco e foi batata, cara. Não, na hora que me deu a sensação da minha queda da árvore. E eu não sei, Fê, mas você curte subir em árvore, essas coisas? Em árvore não, fazer tipo escalada livre, essas paradas? Porque eu vejo que você adora fazer trilha, você sempre tem umas fotos meio selvagens no meio da mata, olhando assim para um horizonte e tal, umas fotos bonitas. Você curte fazer essas paradas ou não? É muito roots? Não, é muito roots. Eu não. A escalada ainda nunca tentei. Subir na árvore também. Eu subi aquele dia pra tirar uma foto só, mas parece que não deu muito certo. Que eu quase fui. Mas eu gosto mesmo de fazer trilha e de estar em contato com a natureza. Ah, que da hora, cara. Eu gosto de fazer trilha, eu gosto de ver aquelas paisagens, acho fantástico. Até umas trilhas mais arriscadas assim, eu acho bem bacana de fazer, mas escalada não. Pô, cara, porque na hora que eu vi lá você. Que assim, eu sempre imaginei, né? Como você gosta dessas paradas de. Qual que é o nome desse negócio do pano que você faz mesmo? Você já me falou. Tecido acrobático. Tecido acrobático, isso mesmo. Porque como você gosta de tecido acrobático, você gosta de. Você tem várias fotos que você vai lá pro meio do mato. Eu falei, cara, certeza que o Fê faz escalada. Mas tava nítido na minha cabeça. Com aquele sapatinho, Aham. a bolsinha de cal na cintura.
e fazendo lá um negocinho pra ir subindo. Eu falei, aí, ó, com certeza faz escalada, mas então não, tá tudo bem, filho. Ele Não, falou, não você só faz. lembrou da árvore só. Mas tá tudo certo, cara. Me deu aquele frio na barriga da mesma forma. Então é isso, pessoal. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais do canal Profusão, vai lá, começa que a gente inclusive tem vários outros episódios, né, Fê, que a gente já fez juntos aqui. E ainda bem que eles gostaram que eu pude voltar, né? Então a gente agradece por causa disso. Tem o episódio foi do Gottman, a fita de segurança mais estranha que eu já vi. Então a fita de segurança mais estranha que eu já vi, a gente já tá indo pro terceiro episódio já juntos. Eu acho que a próxima eu já posso pedir Isso. música no Fantástico, né? Porque. Não, a próxima nem é só falar assim, ó, tô indo, vou fazer episódio com vocês. Só avisar. Só avisar, fechou, gente. Bom, mas muito obrigado aí, Fê e Marina, por receber aqui ó, na casa. Fico muito feliz e brigadão. Tá, que se a gente chamou de volta, você sabe que você é foda. Obrigado, cara. Bora pro episódio? Então, pessoal, vamos começar a falar sobre os lobisomens. A gente vai começar falando sobre um pouco dos lobisomens, principalmente o grego, mas um pouco sobre da cultura do lobisomem pelo mundo. E, cara, é muito antigo, não é, Léo? É muito antigo, gente. Essas histórias referentes ao Homem-Lobo, né? Eles aparecem em obras de filósofos super antigos, como Heródoto, Pausanias, Plínio. E na mitologia grega tem a história do famosíssimo rei Licaão da Arcádia, né? Que fez Zeus acabar comendo aí vísceras cozidas do próprio filho. E para punir o deus Zeus, transforma ele num lobisomem. Daí o primeiro termo que a gente tem de licantropia vem de Licaão, o rei de Arcádia, que foi teoricamente, né, entre aspas, o primeiro lobisomem. Mas a gente tem que lembrar que praticamente, cara, todas as culturas antigas têm alguma coisa que mistura o homem com o animal. E uma forma de explicar, né, muito isso daí é que, né, os historiadores dizem que muito isso daí às vezes era associado a crimes violentos, surtos de fúria, ou até mesmo uma parada que eu achei muito legal, serial killer, né? Que na realidade era uma forma, de repente, deles explicarem por que acontecia essas mortes em série, de repente, numa cidade, alguma coisa. Um estranho, teoricamente, aparecia ali, causava todo aquele reboliço, aquelas mortes, e depois ia embora. E os caras às vezes associavam aquilo a um lobisomem. Mas uma coisa muito legal é que os lobisomens, entre aspas, eles só existiam aonde existiam lobos. Né? Era muito difícil você ter um lobisomem fora de uma localidade, ou essa lenda fora de uma localidade que não existiam lobos. Claro que a gente sabe que a globalização trouxe essa questão para todo mundo, né? Dos lobisomens até mesmo em locais que não tinham, mas em folclores muito antigos eles usavam outros predadores para se misturar com homens. Né? Por exemplo, como em países africanos a gente tem relatos aí de pessoas que são meio hienas, meio crocodilos, meio leopardos, meio leões, meio panteras, né? Hashtag time Pantera Negra, né? Que aí a gente acaba tendo isso daí, né? Que são essa mescla, né? Por exemplo, na China tinham homens meio tigres, no Japão meio raposas, na Rússia meio ursos, né? Então, em todos esses lugares do mundo onde existiam grandes predadores, normalmente para explicar esses surtos de raiva, essa questão de mortes em série, eles poderiam explicar através aí dessas mesclas entre humanos e bestas que vão transformando, e uma delas, que talvez foi a mais famosa que vingou aqui para o nosso reino do ocidente, foram os lobisomens, conforme o Fê já falou lá no último episódio, sobre a questão dos portugueses, né, terem trazido essa fera aqui para o nosso folclore, que hoje em dia, apesar de muita gente não considerar, sim, o lobisomem ele é um ser mitológico, vamos colocar assim, brasileiro, né, e já é considerado item além daqui, né, Fê? Sim, com certeza. Mas a gente não pode esquecer também que nos Estados Unidos tem os homens bodes, né? Que também é muito famoso. Exatamente. E nós, tipo, como a gente puxa, não é só homem-lobo, existe homens tudo. Aqui no Brasil a gente também tem homem-cabra, homem-porco. E eu acho, se não me engano, nos Estados Unidos também tem vários homens alguma coisa. Então, tipo, o lobisomem foi o mais popular de todos. Mas a gente tem homens alguma coisa no mundo inteiro. Exatamente, exatamente. E eu achei isso aí muito legal e que remonta, assim,
A gente tem já homens meio leopardos em civilizações pré-colombianas, sabe? Então é uma coisa que, conforme a gente já falou, tem desde os gregos antigos, então não é uma parada que às vezes o pessoal fala: ah, não, o lobisomem é um mito vitoriano, ou o lobisomem é um mito ali que ganhou força a partir de 1500, alguma coisa assim. Não, não. São seres muito mais antigos, que tem E o que eu acho legal é que normalmente a lenda ela é bem robusta, né? Ela pode mudar alguma coisa ou outra, mas o formato dela em si vai se manter com o passar dos séculos. Com certeza. Isso vai se questionar, será que é só uma história que dá muito medo? Ou será que, ou se existiu, é um ser extinto? Ou será que ainda existe e eles só estão escondidos por aí? Exatamente, Fê. E Fê, eu já vou cantar uma bola aqui logo no começo do episódio para os nossos ouvintes, que quem ficar aí mais pro final vai ouvir uma história de lobisomem real, que eu escutei e que eu vou trazer aqui para vocês. Show de bola. Parecendo o programa do Discovery. Fica até o final. Não, mas show de bola. Essa eu garanto 100% que é real, galera. Vocês podem tratar aí como lenda, como que for, mas essa daí eu boto a mão no fogo, que essa daí é verídica. Putz, tô curioso. Mas voltando na Grécia, cara, os Zeus e a sua família eram ótimos em transformar as pessoas em outras coisas, né? Exatamente. Adorava fazer isso. E Acontecia com o urso, acontecia com a aranha, cobra. Exatamente. E o que eles mais gostavam era de sacanear os humanos, né? Porque o legal era que os Zeus faziam os deuses faziam a zona e quem pagava era sempre o coitadinho, né? Era o cara que não tinha nada a ver com a história e acabava se lascando. Nesse caso, o Licaon mereceu, né? Mas Não, isso foi mais que merecido. Oferecer os próprios filhos pro Zeus comer, cara. E tinha uma questão que se ele ficasse tantos tempos sem praticar o canibalismo, ele voltaria à forma humana dele. Mas eu acho que ele não conseguiu. Mas voltando aqui pra América do Sul, especialmente pro Brasil, quem é da maldição do lobisomem? A gente tem vários tipos de maldição do lobisomem, né? A gente tem o último filho de uma série de 7 filhos, independente de ser homem ou ser mulher. Tem lobisomens femininos, mas também tem o 7º filho de um casal que só tinha filhas. Filho de incesto, que também inclui as comadres, né? Mas principalmente de incesto entre irmãos. E homem que faz muita maldade, que nunca fez o bem, que no caso eu acho que encaixaria na parte dos serial killers e assassinos. Tipo, pessoas que só sacaneiam os outros, né? E permanecem durante 10 anos sem confissão ou comunhão. Já entra aí o fator da igreja, né? Ou sem molhar os dedos em água benta. inclusive, Fê, eu não sei se de repente a gente conseguiu essa informação. Eu li em algum momento, quando eu tava montando as pautas desse episódio. Mas tem um lance de você beber água da pata de um lobo, não tem? Nunca ouvi falar disso. Vamos jogar no Google. Beber água de onde? Beber água da pata de um lobo. Tipo, da marca da pata de um lobo, sabe? Que fica no chão e choveu, e aí fica aquela água lá dentro. Tipo, se você beber aquilo, acho que deve ser mais fácil de virar lobisomem assim, porque achar um lobisomem pra te morder tá difícil. Pô, você vai pegar aí uma doença. Aqui, olha, é Sebastião Vallet, que era de fato a besta de Gevaldan. Referiu-se a si mesmo como um lobo demônio, alegando que beber água da chuva da pegada de um lobo era o que lhe dava seus poderes. Eu já escutei essa parada. Eu não sabia que era real, e até porque... No final ele tinha giardia. Não, e fora que eu quero ver um brasileiro achar um lobo. Vai ter que ir no zoológico de São Paulo. Os padrinhos amaldiçoarem a criança, ou os pais amaldiçoarem a criança, ela pode se tornar um lobisomem. Vontade divina por castigo ou penitência. E nascer no dia 12/12, às 24 horas. Bem específico. Caraca, bicho. Esse cara só deu errado, né? Então, tipo, isso são o que um lobisomem pode... Uma pessoa pode virar lobisomem por maldições, né? E tem aqui também que pra anular a maldição é necessário ser batizado pelo irmão mais velho ou pelo irmão do meio e receber na pia batismal o nome de Bento ou Custódio. Ó.
Que específico. Isso foi tirado do site avlma.com.br. O mito do homem que virava porco. Olha, E se você chama Bento, mande aqui pra gente um relato de como você quase virou lobisomem. uma coisa que eu acho. Nossa, agora eu lembrei, cara. Bento XVI é o nosso papai. Será que ele é um lobisomem? Ia ser no mínimo contraditório, né? Será que ele foi? Não, e pessoal, uma dica que eu dou, né, para quem quer saber mais sobre licantropia, tem um historiador e folclorista bem interessante, bem legal, chamado Luiz Câmara Cascudo. Ele escreveu, né, o Licantropia Sertaneja. Ele tem vários outros livros sobre folclore, né? Ele foi um cara que realmente ele fez um trabalho muito ostensivo de captação de lendas e de mitos aqui dentro do Brasil. E é legal que ele mostra como que a licantropia, né, ela se desenvolveu após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então ele realmente mostra como é que ela se disseminou no Brasil, como que eram as lendas. Tem uma linguagem um pouquinho arcaica, porque a gente está falando de um livro um pouquinho mais antigo, mas eu super indico aí para quem quer conhecer mais sobre o tema em território brasileiro, vale super a pena. Mas agora, a gente sabendo que pra você não se tornar lobisomem, você precisa ser batizado com o nome de Bento Custódio, caso você tenha recebido a maldição, se você não quebrar essa maldição, você vai... Tem rituais de metamorfose. E, cara, a pessoa que vai se transformar em lobisomem, ela procura uma encruzilhada, ou um galinheiro ou chiqueiro, ou se coloca debaixo de uma goiabeira. Ali, depois de tirar sua roupa, ele deve dar 7 nós na camisa e urinar em cima, desconjurar o seu pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, o nome de Deus e a Nossa Senhora, ou então colocar a camisa sobre as cascas de mariscos do mar e sobre ele rebolar, e também pode dar cambalhotas recitando palavras mágicas, e tudo isso deve ser feito sob raios de luz da lua. Mas Cara, é muito complexo, não né? é fácil virar lobisomem, se você for pensar. É meio específico. Eu não sei nem onde tem uma goiabeira. Encruzilhada é mais Pode ser fácil. Pode ser numa encruzilhada, no galinheiro ou no chiqueiro. Exatamente. A ocasião propícia à metamorfose, em algumas regiões, pode ser qualquer dia da semana, exceto sábado e domingo. Outras localidades possuem datas mais específicas, como na noite de quinta para sexta, e tem que ser santa, ou durante toda a quaresma. Algumas outras indicam o dia 13 de qualquer mês. A maioria, entretanto, aponta às sextas-feiras, em especial a primeira de cada mês, mas que seja lua cheia ou no quarto minguante. Legal. Dizem ainda que o lobisomem se alimenta de fetos, crianças pagãs, cadáveres, carniça e excrementos de outros animais. Para ser ferido de morte, é preciso acertá-lo no dedo mindinho do pé com bala benta ou lambuzada de cera de vela de altar. Caraca, um mindinho. O mindinho, mas eu acho que isso pega toda aquela mística, né? O folclore, não o lobisomem mais criptídeo, né? É o lobisomem mais folclore, mais místico. Aí é porque o lobisomem criptídeo tem que mirar no coração ou na cabeça, cara. Porque vai tacar o mindinho, você some. Não vai ter jeito, não. É o mindinho do pé, né, ainda. Não pode ser da mão. É verdade. Não, é isso, falando sobre um pouco sobre a maldição e a metamorfose do lobisomem, cara. É muito mais complexo do que Não, do que só virar o lobisomem. Exato, e é muito mais complexo, e também tem a questão de ter toda uma mítica por trás, né, cara? Exigem rituais propriamente ditos. Não é uma coisa assim. É que a gente tem na nossa cabeça, né, por conta de filmes de Hollywood e tudo mais, que sei lá, cara, um lobisomem triscou em você, ou ele te deu uma mordida e não te matou, você vai virar um. Mas na cultura popular é muito mais complexo e tem várias outras formas, né? Igual você falou aí, que eu achei sensacional, cara, conhecer essa questão de, pô, tem que ir numa encruzilhada, tem que fazer tal coisa, debaixo de uma goiabeira, é muito específico, né? Sim, sim. E outra coisa, a gente pegando aqui excrementos de outros animais, a gente entra na questão do lobisomem do Nordeste, em que ele é tratado como um homem anêmico. Então ele precisa de ferro, precisa de alguns minerais para se sentir bem. Então ele vai atrás de
fetos, as carniças, os excrementos, tem alguma reação do corpo dele pra procurar esse tipo de vitamina que ele precisa, desses minerais? Com toda certeza, cara, com toda certeza. Eu acho que. Não sei se eu tô falando groselha, mas... Não, faria todo sentido. Se a gente tá pensando que é um bicho ou um homem muito doente, né? Bicho não, né? Meio bicho, meio homem, né? Mas muito doente e que precisa dessas vitaminas, uma forma é fazendo o esquema, porque a gente sabe, né? Todo mundo sabe que o morcego, ele na realidade é um dos bichos mais bem desenvolvidos, porque ele aprendeu a já tomar um néctar final ali, né? Tipo, o que já entrou no sangue, o que o nosso corpo já assimilou, já teve todo o trabalho de fazer a digestão, ele vai lá e bebe, porque é o mais fácil. Uhum. E Sim. basicamente você vê que é um bicho que. Você até comentou anteriormente que ele pode até mesmo se alimentar de sangue, né? Então você meio que dá esse gap dele já Uhum. adiantar, então ele precisa da vida, né? Ele precisa do sangue, ele precisa de coisas que saiam do corpo, né? É muito, muito legal isso aí. Não, mas aí eu acabei de pensar em outra coisa. Será que ele é anêmico, o lobisomem é anêmico lá no Nordeste, porque ele come carniça e excremento e não tem os minerais que ele precisa, aí ele se torna anêmico porque ele não tá se alimentando direito? Ou ele come isso porque ele é anêmico, sabe? Entendi. Talvez só falta um centro de A a Z na vida dele pra poder melhorar essa vida aí, cara. Aí ele tem que parar de sair à noite e pode ter uma vida normal. Preciso dormir 8 horas por dia também, pegar um pouco de sol. Exatamente. Mas, Léo, como a gente não veio aqui pra ficar falando sobre as maldições, a gente vai falar sobre as espécies, cara. Vamos começar a falar um pouco delas. Eu tô muito animado. Eu também tô e já quero saber todas que esse Brasilzão tem pra oferecer pra gente, porque essa foi uma parada, cara, que quando a gente tava conversando sobre o episódio eu achei sensacional, que é o lance de lobisomem não é só um. Lobisomem a gente tem uma gama enorme, cara, de lobisomens diferentes, né, Fê? Sim, demais. É muita coisa. E o que me inspirou a trazer um pouco sobre essas espécies diferentes do lobisomem foi um post no Twitter, uma trend no Twitter, do Hatch, H-E-T. Ele fez umas ilustrações muito foda de lobisomens, espécies de lobisomens brasileiros, e mostrando um pouco de como elas seriam se fossem desenhados, sabe? Essas artes que ele fez ficou muito lindo, que tem uma pegada de. Tem uma pegada de Nordeste nesses desenhos. Sim, parece cordel. Isso, exatamente, cara. Ficou maravilhoso. Eu gostei bastante, assim. E o legal Sim, é que ficou ficou muito bem legal. nítido as diferenças, né? Ele trouxe algumas espécies, tipo, ressaltando a orelha grande dos lobisomens, e que não só temos lobisomens brasileiros, homem-lobo, mas também temos os lobisomens porcos, os porcos-homens. Eu ia falar só que, inclusive, eles são uma das grandes maiorias aí, né, Fê? Sim, muito relato. Você não vai escutar sobre os lobisomens, tipo, se você for catalogar todos os relatos, a maioria é de homem-porco. E não de homem-cachorro ou homem-lobo. E um pouco da característica dele é que é um lobisomem meio porco, meio homem. Ou também ele é porco e cão. Então, tipo, não tem um homem envolvido, sabe? Ele é quadrúpede, tem aquela pegada canídea e suína, sabe? Uma mistura dos dois. E talvez ele, por andar ereto, se associa com o homem. Mas é uma lenda muito comum no norte, principalmente no Pará, mas eu vi relatos desde Fortaleza, no Ceará, até no Maranhão, então, tipo, pega todo o norte do Brasil, sabe, naquela região litoral norte, mas tem, tipo, vários lugares do Brasil sobre avistamento de homem-porco. É uma criatura que anda sobre 4 patas, então ele pode ser quadrúpede ao mesmo tempo que bípede. Eles possuem pelos pretos ou escuros, os olhos vermelhos é uma característica bem distinta, só que alguns relatos têm os olhos amarelados. Alguns relatos o homem-porco possui orelhas grandes, mas nem sempre ele possui a orelha grande. O de orelha grande é um pouco do porco e um pouco do lobisomem comum. Ele também possui um cheiro forte, e o barulho que ele faz é um barulho parecido com um barulho de porco, um pouco de grunhido, uma mistura de rosnado de cão com barulho de porco. E também diz que esse barulho pode ser das orelhas grandes que saem batendo, mas é o que eu disse, é o barulho das orelhas, ele vai um pouco do homem-porco e um pouco do lobisomem comum, por causa das orelhas. Isso daí eu já acho que já vale você
seguir lá, né, o Terror na Esquina lá no YouTube, porque, cara, essa informação você nunca teria, não é mesmo? De saber que meu, a gente tem muito relato de Homem-Porco, e o mais legal é que, assim, eles se encaixam em quase todos os relatos de lobisomem, né? E um ponto muito interessante que você falou é que a sensação que dá vendo esses relatos, depois, né, depois que a gente comentou, fui dar uma pesquisada, é que cai muito naquilo, né? Parece que eles nunca mais vão voltar a ser homens, né? Eles são Sim, bichos parece que eles pra não sempre. destransformam, né? Exato, eles são metamorfos. Ou sei lá, né? Aquele lance dos feiticeiros que viram, né, bichos e nunca mais conseguem se transformar. Tinha uma categoria, acho que inclusive até no Harry Potter, que era assim, que era aquele feiticeiro que ele se transforma e ele esquece de como é que faz pra se transformar e ele fica pra sempre naquela forma bestial, né? Naquele livro Animais Fantásticos, não estou falando dessa New Age de Animais Fantásticos de Onde Habitam, né? Tem um livro próprio se eu não me engano é J.K. Rowling, que eu não vou parar aqui a live só pra ele pegar no meu quarto. Mas ele tem um livro, né, que é o Quadribol Através dos Séculos, que é um bem fininho, e tem o Animais Fantásticos, que é de onde veio a origem do filme. E nesse do Animais Fantásticos tem uma categoria de bichos que eles são ex-feiticeiros, né? Que não é igual a McGonagall, que ela se transforma em gato e depois se transforma. Não, eles não são dessa categoria, né? Eles não mantêm a mente humana depois que eles se transformam. Eles viram um cachorro 100%. Ou não é igual o Sirius Black, né? Que vira cachorro e volta. Então eles esquecem e são normalmente bruxos mal preparados que se metem a fazer uma magia que não deu certo e acaba o tiro saindo pela culatra. Fica a dica no Bruxos Não Preparados, gente. Exatamente. Se alguém é Wicca aí, não se transforme em animais sem estar preparadinho. Bom, deixa eu ler um relato pra você de um lobisomem porco. Por favor, cara, eu vim aqui hoje pra isso, é pra passar medo. Eu já estou aqui com horror a animais, Olha, a lobiporcos, não, homem-porco, enfim, lobo porco. lobiporco. Vou fazer um adendo porque eu me rendi ao Facebook, gente. Fiz esse gap boomer e entrei no Facebook pra catar relatos de lobisomem e olha que deu certo. Eu vou deixar aqui o grupo que eu achei que foi Casos de Lobisomem, mas os relatos que eu vou ler eu vou deixar anônimo. Meu bisavô conta que era recém-casado com a minha bisavó. Morava num lugar ermo, pouco povoado, chamado de Serra Preta. Uma casa aqui, outra lá no fim do mundo. Mato, tempos difíceis no interior da Paraíba, no norte do Brasil, ressaltando. Casa de taipa. Eles tinham um vizinho que ele dizia ser bem calado. Na dele morava sozinho, pouco se sabia dele. Meu bisavô passou a criar um casal de porco. E lá eles são alimentados com restos de comida, que se chamava lavagem. Depois de uns meses, o balde de lavagem começou a ser mexido todas as noites. Algo comia aquele resto de comida. E ele achava que era o cachorro ou algum outro bicho. Um dia ele escutou a tampa do balde cair. Nessa época era luz a gás e meu avô saiu no escuro dentro de casa para tentar achar, só que era lua cheia e lá fora estava tudo claro. E o que ele viu foi bizarro. Ele conta que o vizinho esquisitão estava comendo a lavagem de forma faminta. E logo após comer, ele começou a virar um bicho, meio porco, meio cachorro, e saiu correndo feito louco. Em pânico, quando o dia amanheceu, meu bisavô esperou a minha bisa acordar e disse que juntou o pouquinho que tinha e saiu de lá. E só depois falou pra minha bisa qual foi o motivo de terem saído desse jeito. Caraca, que relatão monstro. Cara, imagina, tu acorda. Então o cara realmente viu. Ele viu o cara se transformar e, tipo, foi um lobo, um porco meio cachorro. Cara, eu não consigo imaginar qual seria a minha reação ao ver isso. Fora que não dá mais pra dormir na casa, né, cara? Depois que você vê isso daí. Não, de jeito nenhum, tanto que ele foi embora, né? Porque tu pensa, meu vizinho, né, tá transformado por aí à noite. Minha casa, imagino que não seja um forte. Pra esse cara querer entrar e fazer alguma coisa comigo, não Casa é de muito taipa, difícil, né? velho. Casa de taipa. E eu acho que eles fizeram mais que certo de ter pegado as coisinhas dele e ter se mandado de lá, porque, né, imagino que esse cara não fazia quando tava transformado. Com certeza. Comer a lavagem deve ser o de menos, né? Outro relato. Bom dia. Direi agora sobre uma das diversas histórias. Algumas foram experiências próprias com um lobisomem. Pois bem, certo dia, às 3h30 da madrugada,
Eu tava no meu caminho do ponto de ônibus, distante de casa cerca de 1h30 a pé. Quando, ainda próximo de casa, numa área rural do município de Ananindeua. Ananindeua. Cara, parece peruano esse nome. Ananindeua, no Pará. Parece nome de deus azteca. Parece. Estava eu, só, e a estrada que levava ao ponto de ônibus. E ia sem a iluminação até hoje lá. Estrada de terra batida, aberta no meio da mata. Vale ressaltar que esse lugar, mesmo sendo área rural, fica a apenas uns 30 minutos do centro da cidade. Então, nessa estrada escura, onde infelizmente pessoas jogam restos de tudo e de material de construção a móveis usados, e ao passar por um certo ponto que dá acesso à parte asfaltada e iluminada da estrada, numa curva fechada, eu vi, por uma intervenção divina, ainda de longe, um barulho como uma mistura de ronco de porco com rosnado de cachorro. E, fitando os meus olhos com mais atenção, eu pude perceber que se tratava de um porco. Mas não era só um porco comum, era um porco que tinha o tamanho de um cavalo. Como aqui, eu digo que... Porque mesmo não morando em mais nos lugares do ocorrido, eu ainda moro no mesmo bairro e ainda tenho uma casa no local. Pois bem, é comum a incidência de cavalos aqui, soltos pela rua. Alguns são de estâncias, outros de carroceiros mesmo. Mas eu sei o que eu vi. Eu sou evangélico, crente, como muitos dizem. Não faço uso de nenhuma substância, tipo bebida alcoólica ou substância entorpecente. Eu vi esse bicho, um porco, da altura de um cavalo, rosnando, comendo restos de um monte de lixo. E eu, quando me deparei, já estava muito próximo, sem ter como recuar e sem reação. Parei e apenas fiquei olhando. Nessa hora, o medo falou mais alto e eu não estava ali por coragem, mas por necessidade. E nessa época havia relatos, inclusive, com matéria em jornais locais sobre o lobisomem de Decauville, na cidade de Marituba, cidade vizinha daqui. Essa criatura, já vista por muitos vizinhos meus, apenas me olhou, com os olhos que pareciam pegar fogo. Acredito que deve ser vermelho, né? Entrou no mato e sumiu. Na mesma hora, eu enviei um WhatsApp no grupo de moradores e aos familiares. Dizem os mais antigos moradores daqui ser como um aparecimento e eu ter tido sorte por não ser atacado pelo porco. Caramba. Esse daí também, o cara viu o bichão lá e ficou desesperado. O mais legal é que ele teve essa interação com outras pessoas, né, cara? Então foi uma parada que realmente rolou na cidade, né? Sim, com certeza. E lembrando que ele comentou do lobisomem de Decauville, que é uma cidade vizinha, e ter pessoas que já presenciaram esse lobisomem porco do tamanho de um cavalo. Não, e eu acho que cai muito naquilo lá, o Fê, que você comentou, né? Eu não sei se foi um dos pontos que você colocou aqui no começo, eu não lembro. Mas que é sobre a questão desses meio porcos, meio lobos, eles não serem necessariamente, né, gordões, né, igual o porco é. Né? Eles normalmente são esbeltos, mesmo mantendo essas mesmas características, né? Então é uma parada que vai te dar medo de qualquer jeito, né? Eles são magros, né? Muito magros. E vai dar. Cara, imagina, tu encontra um homem porco e tudo. Ah, não consigo pensar. Não, e você pensa, um cavalo tem o quê? Uns 2 metros de altura ou mais? Eu acredito que de 1,62. Por aí, então, tipo, você vê um bicho desse, pelo que pareceu aí, meio quadrúpede, né, e tudo mais. Cara, é de dar medo, não tem como. E o mais legal é que teve, aparentemente, aí mais gente que talvez tenha presenciado esse fato aí na cidade, né? Sim, com certeza. Então, Léo, eu tava pensando aqui que esse cheiro pungente dos homens porcos, será que não é porque eles vivem no meio do lixo e da lavagem revirando pra procurar alimento? Provavelmente, Fê. E eu acho que não só isso, cara. Me dá a impressão, assim, de por ser algo dificilmente, né, a não ser na cultura pop, a gente vê que esses bichos eles não são normalmente considerados não é uma coisa boa você ser um lobisomem, né? Parece que é alguma coisa decrépita, é um bicho que né, veio de baixo, aquela coisa de tipo igual a gente vai ver mais pra frente, né, tem aqueles e que esses relatos já comentaram, a questão do cheiro, né, de parecer que ele tá podre, que ele tá se desfazendo e mesmo assim ele é uma Uhum. criatura.
Então, eu acho que muito provavelmente seja isso daí. O fato dele se alimentar de lixo, entrar pra comer, né, fezes de galinha e tudo mais. E, mesmo assim, ele ainda não ter conseguido, sei lá, cara, tá bem, parece. Parece que ele tá sempre mal, Sim. parece que ele tá sempre capenga. É muito estranho, né? Sim, parece que realmente ele tem alguma deficiência no organismo dele que não deixa ele estar bem o tempo inteiro, né? Exato. E talvez deve ser alguma outra característica, ele deve ter uma secreção, algum óleo que deve ficar na pele, meio que para uma proteção natural, que deve ter esse cheiro forte para marcar território, tipo gambá, até mesmo cachorro, né? Só que a gente não sente o cheiro esse cheiro característico dos cachorros que a gente não consegue identificar. Mas talvez seja isso também. Com certeza, cara. E uma coisa que você até comentou no último episódio sobre lobisomens e que eu acho legal trazer aqui, principalmente nesse ponto, que talvez algumas pessoas, né, possam até ter falado assim, ah, nossa, não tem muita coisa a ver, mas eu achei que foi um ponto, cara, crucial que você tocou, que é o lance do chupacabras. Uhum. Que você até falou, e uma das paradas que, por exemplo, a gente tem estudiosos, né, que tiveram na caça do chupacabras durante o período que ele atacou aqui no Brasil, né, e a gente tem outros, né, estudiosos fora, que ocorreu no Panamá, enfim, em outros países, é sempre essa questão do cheiro de podridão, né, Sim. o cheiro ruim quando ele aparece, parece meu, tem alguma coisa morta perto, enfim. Então uma linha aí para se traçar entre essas duas criaturas, né? Uhum, sim. Mas será que isso não é uma característica de animais que se alimentam de carniça? Os limpadores? Boa, tipo urubu, né? Seria tipo um urubu, hienas, talvez até coiotes. Com toda certeza pode ser uma característica comum, né? Essa questão de se alimentar de outro bicho que faça com que ele tenha essa. Que acaba, né? O focinho acaba ficando sujo, né? De carne, Sim, enfim, vísceras sim, podem. o cheiro. Exato. E muitos desses animais se alimentam de carne podre, né? De animais de carcaça que já está em decomposição. Então já tem. As carcaças já têm um cheiro muito forte, né? Um cheiro muito pungente. Aí se alimenta, o sangue, aquela. Fica com a boca suja, né? Sim, e pelo que você falou aí, ele parece ser um animal oportunista, né? Ele não é um animal que talvez vai dispensar Sim. muita energia caçando alguma coisa. Me parece que pelo menos essa categoria aí de lobisomem meio porco é que ele tem essa questão de ele não vai despender muita energia pra correr atrás de você ou pra ficar tentando te matar. Não, ele vai tentar usar o que tá mais fácil. Tipo, entrar no galinheiro é fácil, comer lavagem é mais fácil. Então, tipo, talvez ele não vai querer se meter num corpo a corpo contigo, sabe? E é interessante ver isso daí. Não é o lobisomem da garota da Cabo Vermelha que entra na vila e destrói a vida inteira, né? Exatamente. Não é aquele high power, não. Ele tá mais interessado em fazer o dele ali. E eventualmente, se você ver, talvez você se morre, né? Porque é uma parada super bizarra. Mas ele não vai querer entrar numa treta. E nem sempre ele vai te perseguir, te matar e te arranhar e te estraçalhar, né? Ele vai fugir, talvez. Exatamente. A gente tem uma característica aí muito de animal silvestre, né? Que é aquela questão de, cara, o animal silvestre ele não vai querer vir pra cima de você ou entrar na tua casa pra fazer justiça com as próprias mãos. Não, tipo, muito provavelmente ele só vai querer fugir porque talvez o medo que você tenha dele, ele tem duas vezes mais de você, né? Sim, com certeza. Mas, Léo, mais um relato de Homem-Porco? Bora lá, cara, estou preparadíssimo. Então, vamos lá. Olá, me chamo Tan, tenho tantos anos e moro em Santa Inês, no Maranhão. Mas eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. E sempre fui visitar a minha família em minha terra natal, e como tenho carro próprio, era comum a cada 3 meses eu ir visitar eles. E foi uma dessas idas que eu acabei encontrando um lobisomem. Eu sempre acreditei em histórias de lobisomens, mas nunca achei que fosse acontecer comigo, mas isso estava perto de mudar. Era agosto de 2008 e eu já estava quase chegando em Fortaleza. Foi quando eu fiz uma parada em um posto em Piripiri para tomar um café para despertar. Era lá pelas 2h30 da madrugada quando cheguei ao posto que fica à beira da estrada, no meio do nada, mas aquele que parei estava próximo à cidade de Piripiri. Parei o carro no estacionamento e fui ver se a lanchonete estava aberta. Só que estava tudo fechado. Todas as luzes do posto estavam ligadas, mas não tinha ninguém ali. Até que vi uma pequena janela de vidro e chamei: Ei, tem alguém aí? Nada de alguém me atender.
Aquilo tava muito estranho. Eu já tava saindo dali e foi quando eu vi uma voz meio que sussurrada da janela de vidro. Ei, entra aqui dentro. Eu tomei um susto, me virei e vi um frentista. Ele abriu a porta que tinha do lado e eu entrei. Mesmo depois que eu entrei, ele continuou olhando como se estivesse vendo se vinha alguém. Eu fiz um monte de perguntas. Cara, que diacho é isso? O posto não tá aberto, não tá? Ali tá dizendo 24 horas. Ele, olhando ainda pela janela, pediu pra eu fazer silêncio. E ficou olhando de um lado pro outro no posto como se procurasse algo. Mas depois de um tempo, ele fechou a janela e falou: o posto está aberto sim, mas tem umas 3 noites que tá vendo um lobisomem atacar quem chega aqui. Eu não sei como o bicho não pulou pra te atacar. Eu achei que aquilo fosse brincadeira e comecei a rir e falei: cara, deixa de conversa. Não tem ninguém lá fora, tu tá com medo de trabalhar sozinho essas horas. Quando eu fechei minha boca, escutei o grito mais alto e grosso, que parecia um porco misturado com um uivo. Aquilo gelou a minha espinha e eu perguntei ao frentista: o que é isso? Ele respondeu: eu tô te dizendo, tem um lobisomem que vem aqui toda noite atormentar a gente. O outro frentista deixou até de trabalhar aqui porque o bicho seguiu ele até a casa. Depois que ele me falou aquilo, ele desligou a luz, abriu a pequena janela e me chamou. Olha ali, perto da cerca, bem atrás do teu carro, tá vendo? Eu fui, olhei e tinha um bicho preto. Parecia um urso, mas era muito magro. Nos olhos, que eram amarelos, as pernas dele parecia que estavam quebradas. Sem contar com as orelhas dele, eram grandes. E tinha um focinho parecido com a de um porco misturado com o do cachorro. Ele parecia que estava cansado por causa da respiração ofegante. E estava andando de um lado para o outro como se estivesse esperando para atacar quem chegasse perto. Depois que eu ouvi aquilo, eu travei e não podia acreditar no que estava vendo. O frentista fechou a janela e falou: é bom tu passar a noite aqui, porque aquele bicho pode te atacar. Eu só concordei e fiquei lá preso com o frentista a noite toda. E aquilo lá fora, gritando. Quando já era umas 4h50 da manhã, já estava amanhecendo, eu saí da cabine do frentista e segui meu caminho para Fortaleza. E no caminho eu fui pensando, se aquele bicho tivesse me atacado, eu não estaria mais aqui. Por pouco eu sobrevivi àquilo. Até hoje eu nunca entendi o porquê daquilo ter me atacado. Aquele posto ou... sei lá, nunca mais parei naquela região. E hoje, quando passo perto, eu vou o mais rápido possível. Vai que o lobisomem me ataca. Felipe do céu, cara. Esse negócio aí deu. Esse deu. Real? Real, Lobisomem de Piripiri, Piripiri Repórter 2018, fez uma reportagem de que os moradores estavam assustados com um lobisomem, troncudo e baixo. Só que o relato ele é alto, né? Esse que a reportagem mostrou, ele é... Nossa, cara, não tem nem o que falar, velho. Não, esse daí realmente. Aplausos pro cara que sobreviveu, porque assim, veracidade, meu, deu medo, cara, de ouvir a história do cara. E é uma coisa super que poderia acontecer, né, cara? É tanto relato nessa região lá do norte do Brasil, que... Eu digo o norte do Brasil, não é o norte região. É literalmente o norte do Brasil. Mas é tanto relato e sempre das mesmas características que me faz pensar que tem alguma Não, coisa. realmente, cara, realmente. E outra, né, se chegou a ter outros relatos, né, e tudo mais na região, eu parto muito do princípio, cara, se uma história só, você pode às vezes achar que não é muito crível, alguma coisa assim. Mas nesse caso, meu, teve a história do cara, teve o jornal que fez lá a manchete e tudo mais. Rapaz, pode ter acontecido realmente alguma coisa e, meu, Sim. E 10 anos depois, porque o relato dele foi em 2008, e a reportagem foi em 2018. não, com certeza, cara, isso daí deu muito medo e eu acho que eu faria a mesma coisa. Voltando pro assunto dos lobisomens porcos, o Hatch no Twitter, ele falou de uma outra espécie, que é o lobisomem. Seria o lobisomem porco, só que ele tem a pele amarelada ou pálida, só que é um lobisomem que tem a aparência mais doentia, ele é capenga, ele é trôpego, ele fede muito e lembra a sensação de que é um animal que não tá nada bem. Uhum. E volta nos homens porcos. É tipo
Seria um estágio mais avançado da deteriorização do corpo do Homem-Porco. Caraca, Fê, tu fez um adendo agora que, deu plot twist aqui na cabeça, cara. E se de repente o amarelo... E é o que eu vou puxar no então próximo relato. segue aí, que aqui você já tá queimando neurônio meu já. Depois a gente comenta. Vai lá. Comenta mais um pouco. Contou que aos 19 anos foi com o pai dele na caçada de um porco de mato que estava comendo a plantação dele. Os dois entraram na mata à procura do porco com um facão e uma calibre 12. Eles andaram por mais de 1 quilômetro. Fernando disse que começou a ouvir barulho de porco e com a lanterna seguiu até onde supostamente estava o animal. Mas lá só encontraram um enorme buraco, mas tinham pegadas que levavam até uma árvore chamada algaroba. Não sei como é que... Bom, enfim. O pai de Tanana era um experiente em caça e dizia saber onde o porco estava. Então ele subiu na árvore com cuidado e ficaram lá em cima esperando. Mas o que apareceu para eles foi aterrorizante. O cara descreveu o animal tendo mais ou menos 1,90 de altura, corcunda, com a pelagem cinzenta e rala, orelha grande e caída, e com um focinho de porco, com as presas saltadas para fora da boca. Um cheiro de mofo misturado com carne podre, e fazia um barulho que eu nunca tinha ouvido. O pai dele pediu que ele ficasse o mais quieto possível, sem fazer nenhum barulho, e que apontasse a arma para a criatura se por acaso ele percebesse que estavam ali. Depois que aquilo desapareceu, eles voltaram para casa tão assustados que mal conseguiam falar. O cara disse que aquela semana foi de puro terror. Ele sentiu o cheiro podre da criatura e à noite ele ouviu os barulhos que aquele bicho fazia. O cara ainda disse que seu pai disse que não era para sair à noite, pois se aquilo visse um dos dois, por mais que tivesse acompanhado, seria muito complicado bater um animal daquele porte. Fê. Não, cara, bruto demais. Ele... Então, esse daí ele já entra nos relatos dos amarelos já, né? Sim, os amarelos. Eu juntei tudo como Homem-Porco, sabe? Entendi. Mas ele já seria talvez aquela classificação dos amarelos, né? Isso, Entendi. dos amarelos, dos acinzentados, dos pálidos. Que eu não falei, o Hatch ele separa em 5 lobisomens. Oi, então conta pra gente. Mas fala primeiro, Léo, porque você tá engasgado com alguma coisa. Não, eu tô, cara, eu não tô me segurando aqui não, cara. Você solta uma bomba antes de começar a história e você espera que a pessoa passe a história tranquila. Eu não vou passar, não. Não tem como. Não, o lance de você ter falado, cara, de você ter gerado esse plot twist, que talvez o amarelo e o Homem-Porco convencional, vamos colocar assim, né? Serem, tipo, estágios diferentes de putrefação da mesma criatura, cara, isso é sensacional. Eu não tinha pego isso, mas tipo, faz sentido. Talvez ele vai se deteriorando tanto com o passar do tempo, sei lá quanto. Aí a gente já entraria na criptozoologia já, sobre a questão de tentar entender qual que é a estimativa de vida dele, em que momento que ele entra, que ele passa de um estágio pro outro, né? Mas, cara, com certeza faz super sentido essa questão de repente, é uma criatura que é um recém-transformado ali logo no começo, e posteriormente, conforme vai passando o tempo, essa criatura ela vai degringolando, ela não... Aquela dieta que ela tá valendo não tá funcionando mais bem pro organismo dela, tá começando a cair pele, ela tá apodrecendo viva, né? Machucado, sim. Muito bizarro. Aí volta o cheiro pungente, a pele acinzentada. Exato. É uma ótima teoria. Mas, olha, falando do Hatch de novo, ele fez 5 lobisomens, né? O porcão, que é o Homem-Porco que eu comecei os relatos, terminando no amarelo, que seria ele com a pele machucada, se acinzentado, sempre decrépito, com um cheiro muito pungente. Depois ele fala do Orelha Longa, que é o nosso próximo tema, que eu não vou falar muito sobre ele. E depois ele lança mais 2, que é o Branco e o Lobo convencional, que a gente falou um pouco no primeiro episódio, na parte 1. Que o Lobo, ele é o lobisomem morto, mas ele é mais como uma entidade, uma alma, seria mais como a maldição em si. E o Lobo, que é o tradicional. Por isso é que eu não trouxe esses 2, né? O que dá até pra ver nas pesquisas, né, que é o Branco, né, que seria o maldição aí, né, que é o quase... ele é um lobisomem não físico, né? Dizem que ele é o mais raro de acontecer e que ele é o mais perigoso, né?
Sim, ele é o mais perigoso. Ele é como se fosse um espírito mesmo que tá ali, tipo, não importa o que você faça, não tem muito como você brigar com ele, e ele vai fazer o possível pra te sacanear, né? Sim, mas voltando para o nosso tema de lobisomens, a gente acabou falando sobre o Homem-Porco e, tipo, cara, se você for procurar, você acha muito mais selato. Muito mais selato. Mais selato ainda que o lobisomem tipo lobo. Na realidade, que deu pra sentir, assim, fazendo umas pesquisas paralelas também, que a grande unanimidade são os lobisomens porcos, né? Os homens porcos, né? Que meu, sei lá, Sim. 80% dos relatos falam deles, e muito menos de um lobisomem do jeito que a gente tá acostumado a ver nos filmes, né? Sim. E sabe o que eu gosto? Eu acho que é brasileiro, sabe? É nossa, é da nossa terra. Exatamente. É aquela questão da regionalização, né, cara? A gente trazendo pra uma criatura que a gente tem muito mais contato aqui no Brasil, e, e Uhum. que poderia ser tão bizarro quanto, né? Então eu acho que faz super sentido Sim, dele aparecer. sim. E eu acho que até o lobisomem, cara, ele cai muito naquela coisa de. Lembra que a gente até já comentou em outros episódios aqui no Terror na Esquina, mas que eu acho muito legal, que é o lance de. Você falou o nome da última vez, eu não vou lembrar o nome. Mas aquela questão de você passar a acreditar tanto numa criatura que ela cria força e começa a agir no mundo real. A Tupa? É Tupa, Tupa, né? Tupa, isso mesmo? Tava esquecendo aqui, aí, ó. Eu não sei como é que eu lembrei o nome, mas é que eu. E, tipo, talvez o Uhum. lobisomem, na sua essência, talvez não fosse algo realmente real. Mas hoje em dia é uma coisa tão tangente que acontece lá pra eles, porque, cara, a gente tá falando de pessoas que realmente acreditam nessa criatura, né? É, O mundo, né? é, O mundo acredita nisso. exato, tipo, então talvez, assim, beleza, as transformações podem acontecer de alguma outra forma, mas a criatura, entre aspas, cara, pelo tanto de relato que a gente tem, é real. É real, isso daí não tem como muito contestar, né? Sim, sim. É o que acontece, mesmo a Tupa, como o Slenderman e o Rake. Sim. Bora aproveitar e falar sobre o lobisomem orelhudo, cara, que ele é. A orelha grande é uma característica favorita minha. É o lobisomem cocker, né? Coloca. Justo, justo. Adoro, adoro. O doguinho favorito também. Também o lobisomem Dust Hound, né? Que é o salsichinha lá, a orelhinha grande, bonitinho. Aham. O lobisomem Cocker me parece aquele cara geek que se transformou no lobisomem. Só falta usar óculos, né? É, o óculos e pegar as orelhas e amarrar num coque em cima da cabeça. Ah, bonitinho. É verdade, o hipster, né? O lobisomem hipster. Isso! Nossa, tirou da minha boca, valeu. E Fê, Hipster. até mesmo para os nossos ouvintes aqui que estão, né, acompanhando a gente, esse é sim um dos lobisomens mais comuns que a gente tem também, né? Sim, É o que o pessoal mais comenta, né? a orelha grande. Ele entra tanto no Exato. porco quanto no lobo, mas a característica da orelha grande é basicamente de todos os relatos. Sempre que tem um relato de lobisomem orelhudo, um dos pontos da descrição vai ser o tamanho da orelha. Tipo, é sempre inconfundível. Sempre vai falar, ah, a orelha é muito grande, a orelha encosta no chão. Ah, a orelha é maior do que. É sempre a orelha, um dos pontos a ser comentado. E outro característica que se mistura com o do porcosomem, então é lobo ou porco. Então pode ser nas duas, é uma característica que pega nos dois. Tem o lobisomem que tem a orelha imensa, que lambe o chão, mas é muito raro. Mas geralmente as orelhas são grandes. Em geral eles são pretos, mas não tem muita descrição. Ele é bem genérico até. E outra característica é o som que ele faz, que é um pouco diferente. É som das orelhas dele batendo enquanto ele corre. Porque é tão grande as orelhas que quando vai pra trás da cabeça, ele fica batendo uma na outra. Então faz um som característico. Geralmente são bípedes, mas podem ficar em quatro patas. Os pelos são escuros, os olhos vermelhos ou amarelos. Sempre possui as orelhas grandes e tem um cheiro pungente muito forte. Ele não tem uma regionalização, ele visto no Brasil inteiro, tanto no norte quanto no sul. E eu vou ler um relato pra você de Porto Alegre, nos anos 70. O cara era um garoto, nunca dormia cedo, todos estavam deitados e já era 2 da madrugada. Eu escutei um monte de cachorro latino. Eu olhei pelo buraco da madeira, que as casas eram de madeira com telha. Morava numa rua de chão batido, não tinha calçamento e era a zona rural da cidade. Ainda tinha vacas no campo, e a rua de noite era sinistra, não passava carro.
Então eu vi uma criatura como um lobo gigante, orelhudo, preto, parecia que tinha uma corcunda. Era noite de lua cheia e a cachorrada não deixava ele acuar. Latia muito. Eu olhei aquilo e levei um susto e me meti debaixo das cobertas. Isso foi nos anos 70 e até hoje eu não posso esquecer daquela madrugada sinistra. Caramba. Mas aí o que ele viu realmente era um bicho em formato de lobo mesmo, né? Quadrúpede. De lobo. Esse foi lobo quadrúpede com uma corcunda grande e orelhas muito grandes. E orelhas muito grandes. Porra, que da hora, cara. E isso me lembrou bastante aquela criatura do Rancho Skinwalker, manja, que eles viram. Que é um lugar lá nos Estados Unidos que, tipo, acontece OVNIs, acontecem várias coisas. E um dos animais que eles viram lá dentro do rancho foi um lobo gigante, tipo, maior que uma pessoa em questão de estatura. Lobos cinzentos, pessoal, a gente sabe que eles são muito grandes. Realmente é assustador você ver um bicho daquele de perto. Mas são criaturas realmente, cara, anormais, assim, em questão de tamanho. Então ela viu algo similar, né? Um lobo muito grande, muito maior do que seria o convencional, né? E que com certeza deve ter metido medo em muita gente. Com certeza. Lembrando no episódio da besta de Bray Road, um grupo de pesquisa da Discovery Plus, eles foram investigar a besta de Bray Road e numa das pesquisas eles foram até um instituto com lobos cinzentos e de pé eles conseguem ficar com cerca de 1,80 m de altura. Cara, eles são criaturas enormes. Tem até um cara no Instagram que acho que ele cria um em casa. E ele tem várias fotos, tipo assim, a cabeça do lobo dá duas da cabeça do cara, sabe? É um negócio bem grande. Então, cara, imagina. Só o lobo já dá medo, imagina um lobisomem. Eu não queria ser o bandido que entra na casa desse cara. Não mesmo. Não, mas show. Não mesmo. Mas então aí esse daí já é o primeiro do orelhudo, né? Sim, não tem muito o que falar sobre ele, porque a orelha grande é mais uma característica dele, certo? Legal. Eu tenho mais um relato aqui, o último que eu coletei, e já tá acabando. Bora pro último pra gente fechar o episódio? Bora pro último que a gente tem que lembrar que vai ter aquele relatinho maroto que eu prometi lá no começo, que vai ter agora no final. Rapaziada. Vai lá, Fê. Besta, fera, demônio, lobisomem. O que eu vi? Meus amigos, não vou contar todos os detalhes dessa história porque é muito grande. Eu tenho 28 anos, sou policial civil e estou na polícia desde os 21. Todo tipo de pessoa morta eu já vi, mas nunca tive medo. Essa coisa de monstros, fantasmas, eu não acreditava até uma certa data. Em 98 eu fui para Minas Gerais, com a minha família. Passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é, né? Rapaz novo, com dinheiro na cidade grande, já arrumei uma garota pra ficar. Então todas as noites íamos pra igreja e de lá qualquer outro lugar. E depois eu a deixava em sua casa. Certa noite, que não era noite de lua cheia, e já era cerca de 3 horas da manhã, quando eu deixei ela em casa, eu despedi e fui andando pra casa dos meus parentes. Uns 3 quilômetros à frente e eu ia tranquilo porque até este dia eu não tinha medo de nada e que eu tivesse visto ou algo sobrenatural como fantasma, monstro, coisa do tipo. Mas eu sempre andei armado. E quando eu cheguei em um local, uma estrada que de um lado era milharal e do outro uma mata, foi quando eu escutei o barulho de mato quebrando e uns rosnados como de cachorro. Ou de porco. Levei um susto porque foi de repente. Eu senti que era um bicho grande, mas eu nunca pensei que iria ver aquilo. O barulho começou a ficar mais forte e alto vindo do lado do milharal. Confesso que essa hora eu fiquei com medo, então subi rápido numa árvore ao lado. Foi quando eu vi a figura mais horrenda do mundo que saiu do milharal. Uma besta fera, um demônio, um lobisomem. Não sei o que era, mas era horrível. Tinha orelhas enormes, grande mesmo, olhos amarelos, um focinho esticado e as patas dianteiras pequenas e a traseira grande, que parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo. E o corpo, cara, partes tinham muito pelo e outras pouco. Tinha também unhas pretas e grandes, e as mãos desproporcionais para o resto do corpo. Em primeiro lance, eu pensei que era um cachorro e prestando atenção eu vi que não era. E o bicho começou a estrebunchar, rosnar e dava pequenos uivos e meio que relincho. Que coisa horrível! Então começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro,
E de repente começou a falar também e dizia: Ai meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno, por que eu fui fazer isso? Eu notei que nessa hora o seu focinho estava menor. Nessa altura eu comecei a querer desmaiar. Cara, eu puxei a pistola, mas eu não tinha força para dar o golpe. Comecei a cambalear num pensamento rápido e falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre. Tudo isso de medo, claro. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou em duas patas em pé. Olhando para o alto, começou a gritar, uivar, relinchar, e em meio disso uma voz gorgolejante dizia: Eu quero morrer. E ficava se balançando. Tudo que é poeira subia do chão, por isso eu digo que não era espírito nem fantasma, aquilo estava materializado. De repente saiu correndo, feito doido, estrada abaixo. Eu não tive coragem de sair daquele lugar. Quase em estado de choque, eu peguei o meu celular, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore. E ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só tremia. Não saía a voz da minha boca. Eu estava traumatizado, em choque. Passei um dia assim e, quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, na dúvida, sem querer acreditar. E os parentes da roça disseram: Foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse que essas coisas não existem. Ele teve uma visão. Os outros juravam de pé que era um lobisomem. Levei meu pai no local e mostrei a prova. Os cestos dos animais em meio sangue, mas ele só acreditava vendo o tal monstro. Bem, visão, o lobisomem ou não, só sei que eu vi. E estava ali na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado, de vez em quando eu tenho pesadelos, e quando estou de serviço eu não gosto nem de ficar em lugar escuro. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira, mas tudo bem. Eu sei o que eu vi agora, eu acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. E até hoje eu penso o que era aquilo. Cara, ainda bem que ele não atirou. Já. Senão ele não estaria contando essa história. Exatamente. Você acha que um bicho desse ia ter problema com tiro? Talvez sim, talvez não, mas é melhor não atirar, né? Claro que não. Talvez na parte na hora que tivesse mais humano, né? Não, mas eu achei muito legal que ele traz essa questão do bicho. Ele tá na fase de transformação, outras se transformando de volta pra humano, e ele começa a voltar a ter consciência, né? Sim, O que você achou disso, Fê? sim. Cara, eu achei muito interessante mesmo. O que me faz questionar um pouco é aquela questão de que é muito detalhe, sabe? Com certeza. Mas os cestos estavam lá, ele desceu, ele viu que eram restos de porco, galinha, cachorro, então, tipo, meu, é macabro. Macabro. Foi o melhor relato que eu li. Não, eu também elenco aí como o melhor, porque assim, o cara viu de tudo com uma visão privilegiada, né? Ele tava em cima da árvore, ele pôde ver ali o bicho realmente fazendo essa regressão à humanidade. E o mais legal é o peso na consciência, né? Que isso daí aparece em vários relatos, não só nos homens porcos, mas também ao redor do mundo, né? Naquelas lendas de lobisomem e tudo mais, sempre tem aquela culpa pós-transformação, né? Aham. E tipo, o peso, né? Qual que é o fardo de você carregar a maldição de ser um lobisomem? Exato. Fala, meu, o que. Você tem consciência de que você tá matando, você tá comendo coisas que não é saudável pra você Exato, e parece que, tipo, a partir do momento que ele virou humano, aquilo que ele comeu enquanto fera já não serve mais, né? Eu vou levantar esse ponto pra você. Qual que é o peso de ser lobisomem? Cara, eu acho que o maior medo de quem vira lobisomem é, de repente, atacar alguém da família, né? Isso aí deve ser o must, assim. Porque aparentemente eles perdem a consciência, né? A não ser se seja, sei lá, um lobisomem muito bem desenvolvido, né? Mas você vê que a maioria deles fica inconsciente e de repente ele só vai recobrar a consciência talvez no nascer do sol ou no dia seguinte quando ele acorda em algum lugar que ele não sabe como ele foi para lá, ele tá cheio de sangue e tudo mais. Então eu acho que é muito isso daí. Tipo, acho que é um medo do que eu fiz e o fato de você não estar mais no controle a partir daquele momento da transformação. Porque já pensou se de repente, sei lá, você pega um filho, um pai,
uma esposa, um marido, né? Então, eu imagino que seja isso daí. Claro que todo mundo, quando pensa em ser um lobisomem, você sempre pensa pelo lado do... Cara, lado do RPG, né, cara? Deve ser legal, tipo, você ter super força, regeneração rápida, sei lá se isso daí se aplica pro lobisomem brasileiro, né? Mas é o que eles dizem. Então, você tem todos esses superpoderes, né? Que te deixam, tipo, um humano 2.0 mais bravo e tudo mais. Mas, tipo, ao mesmo tempo, você precisa falar assim, cara, qual que é o preço de você estar fora do controle, né? Sim. E você, Fê, o que você acha? Eu acho que seria a sua saúde, né? Exato. Eu faço das suas palavras as minhas, cara. Eu penso a mesma coisa. Deve ser um fardo muito pesado, porque na hora que você recobra a sua consciência, na hora que você deve ficar cego de raiva, né? Cego da ira do lobisomem, Sim. né? O verdadeiro sangue nos olhos. E depois você perceber o estrago que você fez, tipo. Eu já li relatos, tipo, alguma reportagem falando. Reportagem não, é estudos folclóricos falando do lobisomem se alimentar muito mal. Na hora que ele entra pra forma humana, o estômago dele não é a mesma coisa. Ele comeu, tipo, fezes de animais, ele comeu muitos animais, ele comeu lavagem. Então, imagina como é que deve ser a saúde, o bem-estar desse cara não deve existir mais. Exato. O fardo, eu acho a sua saúde se deteriorando com o tempo. E eu acho que se você entra naquela parada de. Óbvio que o lobisomem, isso vai depender muito do mito, né? Mas ele tem muito aquela questão dele ter o dia certo do mês pra ele se transformar num lobisomem, né? O dia certo da semana pra ele se transformar em lobisomem. Agora, ao que parece, existem lobisomens que se transformam, tipo, sei lá, quase todo dia, né? Eu acho que esses daí não duram muito Sim. tempo, né? Que essa questão de Não. o corpo vai cobrando preço. Aí voltaria pros lobisomens amarelos, que a pele não tá muito boa, já tá aquele aspecto oleoso, podre, machucada, fedida, né? Exato, exato. Falando do comentário da Ná Dias, que ela falou, o lobisomem nem tentou atacar, seria maldade tirar. E- Luísa Mel! Eu acho que a ANA pode montar uma associação de proteção ao lobisomem, falando pra não atacá-los. Parem de usar prata nos coitados, né? Eles não fizeram nada. Por enquanto, o máximo que eles estão fazendo é apavorar umas galinhas, né? Passa carinho na barriguinha do lobisomem. Exato, e ele vai desarmar, com certeza. E é bom que se você conseguir fazer Chama o carinho, Bento. tipo o vento. Uma coisa, cara, que eu achei muito legal de trazer, né, pro pessoal que tá ouvindo a gente e tudo mais, é que assim, lobisomens no passado rolou muito julgamento deles, de pessoas que eram consideradas, né, pela igreja, enfim, e por outras autoridades, vamos colocar assim, das regiões. Já aconteceram diversos tribunais, cara, que tipo realmente culparam pessoas por serem lobisomens. Então isso daí é um fato de que assim hoje a gente leva muito mais como folclore, mas no passado foi uma coisa muito presente, né? Então a gente tem casos ali em 1589 e caso em 1651, por exemplo, na Estônia, em que teve pessoas que foram levadas a júri que eram culpadas de ser lobisomens. Então é uma coisa que a gente aqui talvez considere um pouco como criptídeo e tudo mais, mas tem que pensar que no passado esses caras realmente eram julgados por isso daí. Nossa, seria os bruxos, né? Das caças das bruxas. Exato, e muitos deles aconteceram durante o período da Inquisição. Então, meio que mulheres e alguns homens eram consideradas bruxas, mas teve uma parcela da Europa que considerava, assim, um lobisomem, né? Principalmente naquele caso que a gente já falou. Começava a acontecer morte em série, de repente eles pegavam um cara que já tinha uma aparência meio doente, ou o forasteiro que apareceu na última vez na cidade, de repente intitulavam ele como culpado. Inclusive tem o caso de um alemão chamado Peter Stump, que ele foi executado, cara, como lobisomem em Bedburg na Alemanha. Então, realmente aconteceu, cara. E teve, como eu falei, um homem chamado Hans na Estônia, que ele também foi executado e foi levado a júri como lobisomem. Então, realmente as pessoas chegaram a ser mortas por serem consideradas um lobisomem. Um outro ponto que eu acho muito legal da gente trazer, a gente falou que a gente ia focar mais nos brasileiros, né? Mas pra gente ver como essa lenda, ela não é uma lenda, né? Já é uma criatura, ela é muito real, assim. A gente tem a famosa besta de Givaudan, né? Que foi a besta que assolou a França lá. Se eu não me engano, de 1764 a 1767, cara. E
É muito incrível, assim, porque você pensa que foi uma coisa real. Foi real, isso daí tá documentado, a besta de Givaudan realmente existiu. E ela é muitas vezes considerada um lobisomem, cara. Um lobisomem europeu que entrou num frenesi de matar. E ocorreram incríveis 210 ataques, sendo 113 mortos e 49 feridos. E ele acaba entrando muito nisso daí. Então, realmente foi uma coisa real que aconteceu lá e que acaba, enfim, instigando muita gente a falar assim, pô, tá, alguma coisa tá acontecendo, cara. Tem no Brasil, tem lá fora, é muito doido, né? E o mais legal, olha aí, olha o plot twist chegando. Fê, sempre antes dos ataques era registrado mau cheiro de carne podre antes de acontecer os ataques. Porque, por incrível que pareça, tiveram pessoas que sobreviveram à besta de Givaudan. Então, eles relatavam, falavam, nossa, o cheiro de carne podre era insuportável que aconteceu antes do ataque. E assim, a gente tá falando de pessoas que foram partidas ao meio, víscera, estômago foi parar em outro lugar, pessoas que foram achadas só metade do corpo, então, realmente... E o rei da França, na época, inclusive, acionou o exército real para poder matar a besta de Givaudan. Uou! Teve um contingente, cara... Tô arrepiado aqui, Léo, de verdade. Teve um contingente de incríveis... Eu não vou ter o dado aqui, mas foi algo próximo de 1.000 soldados que foram destinados a Givaudan para poder matar a besta e, incrível, ninguém conseguiu matar ela. Enquanto os soldados estavam lá, estava acontecendo morte. Léo, não, de verdade, fica aqui o meu convite pra gente fazer um episódio sobre esse cara. Cara, Já vai ser um episódio de True Crime, porque eu fiz. Minha cabeça pirou aqui e já vou entrar em parafuso. já tô sentindo que eu vou entrar em parafuso. Mas me lembro meio que um True Crime, um serial killer, exato. lobisomem. Exato, cara. Não tem outra explicação, assim. Muita gente tentou atrelar a lobos e outras coisas, e, cara, até hoje, todas as teorias... Seria que, tipo, o cara que fez o ritual e deu certo. Exato. Ele conseguiu, ele foi lá, ele fez. Ele fez, deu certo, e ele poderia, por exemplo, durante o dia se destransformar e durante o crepúsculo ou à noite ele poderia se transformar e fazer os ataques dele e nunca ser pego, cara. E tem o nome, Sebastien Velay. Esse cara, ele chegou a se declarar como a besta de Givaudan, né? Sim, então, será que era ele mesmo? Poderia ser, cara, porque assim, a besta em si, os caras falam que ela era realmente muito grande, assim. A gente tá falando de nível daquele conto que fala sobre a questão do lobo enorme, que você até falou aí no relato, né? Mas dizem sobre isso daí, cara, que ele era uma besta monstruosa, parecia um lobo gigante que atacava as coisas. Então, talvez aí, ó, cai no feiticeiro aí que se transformava e dava certo. Nossa, sensacional. Sensacional, de verdade. Sensacional. Mas, Léo, aproveita aí e já conta o relato pra gente, que eu não consigo esperar mais. Então, fechou. Esse aqui é um relato que eu até escolhi não preparar uma pauta para ler, né, propriamente dito, porque eu acho muito legal contar do jeito que eu ouvi essa história. Para quem não sabe, a minha avó, queridíssima Dona Antônia, né, ela é uma mulher que por acaso odeia mentiras, mas essa história é uma história que é contada por ela desde que eu sou pequeno. E é o que eu tava falando pro Fê há, sei lá, uns 3 meses atrás, mais ou menos. Eu ainda fui confirmar com ela. Falei, vó, aquela história que você me contou, né? Até porque eu tava nessa parada. Aquela história que você me contou é verdade? Aí ela, Léo, eu passei por aquilo e aquilo me assombra, tipo, até hoje. Eu falei, caraca, mano, minha avó, né? Tipo, cara, tá muito perto da família. E basicamente a história que ela conta é que a mãe dela, né, a mãe dela e o pai dela, ela, assim, imigrante italiano, veio pro Brasil sem muita oportunidade, e a grande maioria das questões, né, das opções de trabalho que eles tinham era trabalhar em lavoura, trabalhar em interior e tudo mais. E ela morava eles moravam numa casa, sabe aquelas casas bem a lá, filme de terror, assim, que tem um vizinho a cada 3 quilômetros? Era bem no meio do nada, não tinha ninguém. E o meu bisavô, no caso, ele trabalhava em uma lavoura. E ele ia trabalhar na lavoura e sempre alguém da família ia levar a marmita para ele próximo da hora do almoço. E nesse determinado dia, a minha bisavó, né, chegou, falou ali, né, Antônia, que ela tem algumas irmãs, né, se cuidem aí, né, eu vou levar a marmita para ele. Mas, ó, fica dentro de casa,
né? Toma cuidado. Naquela época tinha muito do tal dos caixeiros viajantes, né? Aqueles caras que iam de porta em porta vender coisa e tudo mais, e pô, era um monte de meninas, crianças, né? Ela falou, vai que acontece alguma coisa, né? Então fica esperta, toma cuidado, porque, né, às vezes pode aparecer alguém aí estranho. E todas elas, não, beleza, pode deixar. E a minha bisavó foi levar a marmita pro meu avô, que não era perto, aparentemente era um lugar meio longe para se levar e voltar. E elas ficaram esse tempo sozinhas, elas estavam do lado de fora da casa brincando. E a minha avó fala que já tinha passado um tempo que a mãe dela tinha saído, e aí chega um determinado momento e aparece uma mulher. Ela falou que ela é uma mulher muito bonita. Ela tem alguns detalhes da roupa, que enfim, eu não vou conseguir trazer pra vocês agora, mas que ela falou que era uma mulher muito bonita que apareceu e falou, entra, porque tem um bicho, tem uma criatura que tá vindo pra cá. E naquela hora ela entrou em choque, ela falou, pô, da onde que saiu essa mulher primeiro? Que ela, pelo que ela falou, a mulher tipo, saiu do meio do mato pra falar com elas. Ela falou, entra e tranca tudo. Toma cuidado e não abre a porta pra quem quer que bata aí. E falou que minha avó e as irmãs pegaram tudo, entraram correndo, a mulher voltou pro meio do mato e elas se trancaram, né? Era aquelas portas que tinha aquela trava de uma ripa de madeira grande, né? Que você põe na porta, travaram as janelas e tudo mais. E logo em seguida ela falou que passou pouquíssimo tempo de que elas tinham entrado, elas começaram a ouvir alguma coisa andando em volta da casa. E ela falava que era uma pata bem pesada e tudo mais, e falou que ela começou ouviu do lado de fora como se fosse uma besta mesmo, uma criatura, e a besta começou a tentar entrar, a forçar a entrada na casa. Então começou a bater nas janelas, começou a bater nas portas e começou a forçar a porta, forçar a porta, forçar a porta. Ela falou que todas elas já estavam gritando lá dentro em desespero. E ela ficava ouvindo barulho. Sabe quando o cachorro fica unhando a porta? Fica naquele de pra tentar entrar. E ela falou que ela via tanto, conseguia ver que ele estava batendo na parte de baixo quanto na parte de cima da porta. A gente tá falando de uma porta de 2 metros de altura, né? E batia, as janelas também eram bem altas, o bicho batia nas janelas e falou que ficou nessa durante um tempo. E do nada, ela escutou como se parece, né, que ele tivesse ficado nervoso com alguma outra coisa e saiu. E foi embora. E elas ficaram lá dentro, obviamente, assustadas, com medo, até a minha bisavó chegar. Na hora que a minha bisavó chega, ela, né, fala, o que tá acontecendo e tudo mais e tal. E elas foram do lado de fora e tinha marca de garra em todas as portas e janelas da casa. E muito sangue em volta da casa. Então, a minha avó até hoje acredita, ela falou assim, ó, eu não sei o que era, mas se eu pudesse apostar em alguma coisa, apostaria no lobisomem. E, enfim, né, porque por ser uma família muito, muito religiosa, né, naquela época, minha avó e minha bisavó acreditavam que era a Nossa Senhora que tinha aparecido para dar um aviso para elas que a criatura estava chegando. Então, realmente, talvez se não tivesse recebido o aviso, talvez eu nem estivesse aqui, né, porque ela jura de pé junto até hoje que realmente a criatura existiu e que o ataque à casa dela foi real e que, enfim, ela carrega isso daí na mente dela até hoje. Posso fazer uma teoria? Cara, fica à vontade, cara. A moça que avisou era lobisomem. Boa, ela foi avisar que ela tava se transformando. Que ela tava com perda de consciência e foi lá, vou avisar as meninas porque eu vou me transformar. E eu vou perder o controle. Pode ser. Aí, ó. Nossa, Léo, não, cara, que sensacional, cara. E é da sua avó, aconteceu com sua avó, pô. Tipo, mano, ela mora a 4 ruas daqui da minha casa, sabe? É muito louco de você ter alguém tão próximo que tenha passado por uma experiência tão maluca. Então, a casa ainda existe? Então, não, a casa foi derrubada, essa casa aí. Era num município que, se eu não me engano, é dentro de São Paulo, quase com a divisa com Minas. Eu não vou lembrar o nome exato da cidade agora. Mas a cidade foi toda modernizada, né? A casa que ela morava não existia mais, foi derrubada e virou estrada. Mas. Imagina se existia a casa e a porta tava arranhada ainda. Tá merda, rapaz. Essa porta aí ia valer muito dinheiro. Ia. Mas, bom, basicamente essa daí é a história do ataque que aconteceu aí à minha família de lobisomem. Eu achei muito legal pra trazer pra vocês que. É legal, né? Que é uma história, tipo, não é uma história de internet, uma história que realmente aconteceu. Então. Não, é alguém que, tipo, eu tô conversando com você aqui, eu nunca te vi, mas, cara, a gente já tem uma conexão e você ainda me conta isso, eu conto com a tua avó. Tô me sentindo privilegiado. E eu acho que a gente nunca contou essa história fora da roda da família, assim, sabe? Fora
do esquema. Entendi. Ela até tem outras histórias, né, relacionadas a isso, mas nenhuma que, tipo, tenha acontecido com ela, né? Ela fala, eu já não posso garantir se a história aconteceu ou não, mas essa eu garanto porque aconteceu comigo. Não, essa é muito contundente, aconteceu. Caramba! E ela fala, eu não posso garantir as outras, mas eu garanto a minha. Exatamente. Não, porque outras histórias de lobisomem, ela, obviamente, ela já contou pra gente, né? Tipo, a questão de galinheiro, ela já tinha comentado que tinha vizinho dela que já tinha visto o lobisomem no galinheiro, o cara atirou pra cima e o lobisomem fugiu. Tipo, aquelas coisas clássicas, assim, né? O amigo do amigo, o vizinho. Exato, isso daí, tipo, todos os avós acho que já devem ter contado pros netos e tudo mais, mas essa daí realmente foi uma que me impactou bastante. E uma outra que eu não sei porque cargas da água, cara, eu caí de achar. E, enfim, foi durante o período que a gente tava planejando fazer esse episódio. Foi uma que eu até comentei contigo, de um rapaz que ele comenta, eu não vou dar ibope de onde que eu achei isso daí, porque, enfim, né, se quiser, paga o Terror na Esquina que ele faz o jabá, né? Mas o relato é de um cara que ele trabalhava num porto muito famoso aqui no Brasil, ele fala, mas acredito que seja o Porto de Santos. Né? E ele trabalhava numa parte da doca em que não entravam muitos navios comerciais, era mais algumas entregas especiais, algumas coisas. E, segundo ele, era por onde entrava muita da parte de contrabando, essas coisas para dentro do Brasil, onde, né, se pagava fazer aquele jeitinho, né? Aquela coisa portuária que a gente sabe que acontece. E numa noite ele fala que ele foi trabalhar e que o vigia anterior dele falou, acontecia muito deles trazerem animais de outro país para o Brasil. E o cara falou, no canto do hangar lá, não vai lá porque foi uma instrução dos rapazes que trouxeram a carga aqui, né, para os marinheiros que eles ainda estavam com o barco lá, né, e os marinheiros tinham ido para a cidade para aproveitar a noite, eles iam voltar no dia seguinte. Ele falou, o pessoal deixou uma carga lá que é um animal selvagem, não vai lá, porque a carga tá coberta e tudo mais. E obviamente, o que acontece quando você fala pra uma pessoa não fazer? Ela vai lá e faz. Ele falou que ele foi fazer a ronda, passa lá próximo e ele vai ver que animal que é esse. E ele abre a jaula e vê que tem um homem negro lá dentro da jaula, falando em francês. E ele falou que durante lá o homem começou a ficar nervoso com ele, ele pensando, pô, tem que ajudar o cara, né? Como assim? Estão traficando gente, né? E ele fala que nesse momento o cara começa a se transformar numa criatura muito maior, muito mais peluda, forte, e começa a bater na jaula, ele entra em desespero, e nessa hora os marinheiros chegam no portão e tocam a campainha. Ele vai lá, joga e volta pra guarita, e enfim, recebe os marinheiros. E ele fala que no dia seguinte, no turno dele, chega um caminhão para buscar essa carga, e a lona balança e ele consegue ver o cara lá dentro. Então ele acha que talvez fosse um lobisomem haitiano, né? Que era negro, falava francês, então poderia ser. E no próprio Haiti tem relatos de lobisomens lá, né? Que eles se transformam em algumas criaturas, eu até tinha separado aqui. Que no Haiti eles são conhecidos como Gerouge, eu acho que é assim que se fala, que são olhos vermelhos. Gastou o francês. Viu aí, ó. E eles roubam crianças à noite para passar adiante de sua maldição. Então, talvez Nossa, eles e tenham fico importado um Gerouge. Qual o motivo para importar um lobisomem haitiano? Cara, essa história eu só sei que quando eu ouvi assim, eu falei, caraca, que história legal, né? E a gente tava justamente no período de montar esse podcast, então eu achei legal também trazer pra vocês. Nossa, massa, sensacional. Sensacional. Mas, Léo, olha, o episódio tá muito bom, mas vamos fazer só uma conclusão aqui pra gente encerrar. Vamos? Bora. O que eu mais separei que os relatos mais fortes, eles estão no norte literal do Brasil, lá entre o Pará e o Ceará, pegando Paraíba e Maranhão, mas é sempre esse litoral norte literal do Brasil. E no norte do Paraná, quase na fronteira com São Paulo. E mais no norte do estado, sabe? Então, tipo, essas duas regiões do Brasil tem muito relato de lobisomem. E são muito fortes essa presença dessa cultura. Então, basicamente, é algo quase que regionalizado, né? Sim, tem bastante, mas o que você escuta nas outras partes do Brasil é o genérico, né? Mas nesses dois lugares são, tipo, relatos mesmo de lobisomem. Pô, que legal. Talvez a gente tenha uma concentração a mais de atividade acontecendo nesses pontos aí. E que, às vezes, os outros Sim, locais do Brasil nem chegam nem perto, né? sim, com certeza. Não, pô. É legal saber isso daí, que existem pontos
que a gente encontra mais facilmente. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que a gente amarrou o que não tinha amarrado no último episódio. A gente falou que não tinha sido falado. E a gente abriu mais portas do que a gente fechou. Porque a minha cabeça agora tá muito mais aberta pros casos de lobisomens do que já tava, sabe? Não, com certeza, cara. Eu também amei com todas as forças participar desse episódio. Cara, o lobisomem é uma coisa que eu amo. Você fez uma pesquisa, cara, excepcional. Realmente trazendo muitas informações e você realmente, eu acho que, cara, esse episódio, assim, que como eu falei, eu nunca vi nos outros podcasts do mesmo ramo fazer um episódio tão dedicado a isso e também mostrar uma outra face que a gente nunca tinha visto, sabe? Eu acho que as pessoas se preocupam muito com o lobisomem europeu, o lobisomem americano. E aqui a gente trouxe uma faceta que é o lobisomem brasileiro, que é tão interessante quanto, tão legal quanto. E, cara, você tá de parabéns por essa pauta que você preparou aqui pra gente, que todas as histórias foram sensacionais, cara. Valeu mesmo, Léo, mas o episódio só ia acontecer se você tivesse aqui, cara. Porque Ai, que legal. você também completou, você trouxe bastante coisa legal, cara. Mal historiador. Não, mas aí, ó, é a cereja do bolo. Mas, Ai, cara, muito obrigado mesmo por ter vindo, muito obrigado mesmo. Eu fiquei muito feliz de ter participado desse episódio comigo e eu acho que a gente deu uma acrescentada a mais em relatos de lobisomens brasileiros. imagina, cara, eu que agradeço demais de estar aqui, de você ter dado essa oportunidade, do Profusão aparecer mais uma vez aqui. Vamos fazer sim um próximo episódio de Besta de Givaldan. Já guardem, já cobrem o Fê. Vai lá, coloca lá no próximo episódio, hashtag Besta de Givaldan, pra gente vir aqui preparar aquela pauta pra vocês, trazer. Profusão super agradece, Fabinho agradeceu demais por eu estar aqui de novo, junto com vocês. E aí o João falando que ele é ótimo em cobrar. Não, agradecer o pessoal também que tá aqui acompanhando a gente, né? A Nay e o João. E pode cobrar Verdade. sim, João e o pessoal também. Cara, cobra aí que a gente já vai montar esse super episódio. Verdade, pessoal, cobra aí que com certeza a gente vai providenciar e vai ser muito legal e agora mais ainda a Profusão e Terror na Esquina estão mais do que juntos aí pra gente produzir mais episódios. Gostamos. Gostamos mesmo. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso podcast, avalie o nosso podcast lá no Spotify. Siga a gente nas nossas redes sociais, @Terror na Esquina. Se quiser mandar um e-mail pra gente contando um relato, uma história de lobisomem, coisa do tipo, pode mandar no terrornaesquina@gmail.com. E, Léo, onde o pessoal te encontra? Faz mais aí, já falou do Profusão, fala mais de você, esse espaço é seu agora. Obrigado, cara. Bom, como vocês sabem, né, vocês podem me achar lá no canal Profissão, a gente tem canal lá tanto no YouTube, né, onde a gente traz aí vídeos toda semana, também lá no Instagram, onde a gente sempre faz uma live, não só voltada para terror, mas às vezes acontece alguma live lá voltada para terror que a gente gosta bastante, mas a gente também faz posts lá todo dia, muita coisa bizarra a gente traz, então vocês estão mais que convidados aí lá, chama a gente no direct, vem bater um papo, que o Profusão também está de portas abertas. Se tiverem algum convidado, se vocês tiverem alguma história interessante, chama a gente que de repente a gente providencia uma live aí. O Terror na Esquina já passou por lá e a gente agradece demais. E vamos ver aí se a gente marca uma outra live pra vocês fazerem lá com a gente, pra gente bater um papinho mais aterrorizante e pra arrepiar os pelinhos na nuca. Com certeza, se inscrevam no canal deles, hein, lá no YouTube. Vou deixar todos os links linkados na descrição do episódio e no post do episódio. E dá os 5 estrelas no Terror lá no Spotify, né, o Fê? Avalie a gente lá, por favor. Verdade. Vamos fazer a seita crescer, espalhe a palavra. E tem que também entrar lá no Apoia-se. No Apoia-se, apoia.se/Terror na Esquina. Se inscreva lá, porque, ó, você vai poder acompanhar alguns episódios aqui, igual a Nay e o João, e também tem os episódios especiais, que saem só pros ouvintes. Além de ter o grupo da seita no Telegram. Que é demais, gente. Inclusive, o João traz muita coisa, a Ná manda muita coisa, o Fê tá lá super interativo, a Marina também tá sempre lá com a gente, muito legal. Então, pessoal, muito obrigado por ter escutado até aqui. E cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!